Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de artes? Vamos lá então, aqui através do Eduque Mais SCPE, a aula de hoje para os oitavos e EJA 4, aqui Paulo Breiner, aula de número 8. Então vamos lá. Mas antes vamos para a hora da correção, tá certo? Da atividade anterior. De acordo com a aula, o que é versificação? Então, letra D é o conjunto de métodos utilizados na arte de compor versos, tá certo? Segundo, preste bastante atenção e encontre a alternativa correta. O que as duas imagens têm em comum? Então, a letra C, a versificação com rimas e metrificação, tá certo? Então, tem essa questão, né? O que tem uma com a outra em comum é através das rimas. Terceiro, identifica a opção verdadeira de acordo com o que já foi mencionado na aula. A arte da versificação dá-se através, a letra A, da ideia inicial em seguida, das rimas e, por último, da metrificação, tá certo? Então, vocês observem bem aí, né? É a letra A. O 4, né, e penúltimo, de acordo com a aula, o que a canção do exílio apresenta? Então, se você optou pela letra D, metrificação, está correta, tá bom? O quinto e último, de acordo com a aula, localize a alternativa verdadeira. Existem alguns instrumentos no desenho que representam, se você escolheu a letra C, ritmos diversos, está correta, tá bom? Então existe ali uma variedade de ritmos ali diversos representados através dos instrumentos musicais. E agora vamos para a aula de hoje, que é sobre gêneros, enredo, diálogos e monólogos no teatro. Então, nesta aula vamos entender os 3 gêneros principais do teatro e a estrutura do enredo, o desenrolar da história, ou seja, os acontecimentos em um roteiro, tá bom? Então vamos entender os conceitos, né? Os 3 gêneros principais, tá certo? Mas antes vamos entender o ponto de partida da aula, que é sobre o texto teatral. E o que é um texto teatral, professor? Em outras palavras, é o roteiro, é aquilo que você vai ser conduzido. Então, o texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica. Eu posso citar até exemplos de textos que vocês vão ter que seguir, né, dentro de um roteiro. Textos, por exemplo, para uma gravação de um canal ou para a elaboração de alguma coisa, né, a elaboração de um canal no YouTube. E você quer desenvolver o seu primeiro vídeo ali, você não sabe, não tem ideia. Então, é interessante você sempre anotar, né, colocar os tópicos do que você vai falar, de qual assunto você deve tratar, um tema específico, tá certo? Então, são exemplos de um texto ou de roteiro, né? Só que aqui é relacionado ao texto teatral, que é praticamente as falas dos personagens, né? Os acontecimentos e tudo mais. Então, o texto teatral, ele é o norte, ou seja, a bússola, que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. Sem ele, é impossível o ator ser guiado
mesmo improvisando alguma fala. Então é importante você ter um roteiro, você ter um norte ali para você seguir, tá certo? E o roteiro teatral, o texto teatral, ele é basicamente isso, né? É você usar do improviso, só que respeitando o texto ali que você estudou, né? Aquele texto que o ator, por exemplo, um ator da Globo, por exemplo, ele vai lá e estuda um roteiro específico ali, só que ele pode também colocar algumas frases de efeito, alguns improvisos. Só que imagine se ele não tivesse um roteiro para seguir, como seria? Não teria nenhuma ideia para apresentar, não teria um acontecimento, não teria uma história. Seria tudo no improviso, sem um fundamento ali. Então é importante ter o texto teatral, né, que você vai seguindo ali uma lógica e um mapa. É um mapa que você vai seguir ali, né, para você não se perder no meio do caminho. E a ideia enquanto início de um texto teatral. Então a ideia é o carro-chefe, né? É o primeiro estágio ali, é a primeira fase para se criar uma história, se criar um personagem. E um exemplo bem claro, né? Vem através de um grande autor, né? Um autor que fez história, né? Aqui no Brasil, que é o grande Monteiro Lobato, tá certo? O texto teatral ele representa uma história criada por um autor, encenada por atores, contada para um público, por ser basicamente narrado por meio de diálogos, é chamado de texto dramático, tá certo? Então, primeiro estágio, a primeira evolução ali vem através do autor, que dá a ideia original, que dá o início, né, o carro-chefe ali. E depois do autor ter escrito, né, em forma de texto, em forma de um livro, tal, os atores eles vão estudar a história e a ideia que o autor apresentou ali num livro, ou num texto, ou num roteiro, e eles vão seguindo essa narrativa aí, esses acontecimentos ali, respeitando a história e usando um pouco de improviso também, tá certo? Então é aí que começa, é como se fosse um ciclo, né? Começa com o autor, aí tem o figurino, tem os atores, tem um monte de coisa, né? As pessoas que estão envolvidas ali nas filmagens, enfim, tudo é um processo, né? Então a ideia ela é importante na construção de um roteiro teatral. E um outro exemplo de um processo de criação que surge desde o ponto inicial com o autor até a conclusão final de um produto em seu resultado realizado. Um exemplo é o grande autor do Alto da Compadecida. O autor, né, que é o Ariano Suassuna, tá certo? Ele que é o grande responsável, né, pelo sucesso, assim, pela ideia inicial que ele teve na construção de um livro, né, basicamente intitulado com o mesmo nome, com o do filme, tá certo? Então, ele desenvolveu os acontecimentos e tudo mais, né, o psicológico dos personagens, e aí o roteirista ele captou a ideia do autor e transformou esse livro em um verdadeiro filme, né, que muitas pessoas, muitas gerações gostam e vão ficar e continuarão assistindo porque marcou muitas pessoas, né? Então, para você ver o quanto é importante, né, a ideia original ali até chegar na conclusão final do seu produto. Então, o gênero teatral, existem diversos gêneros que podemos classificar. Existe a tragédia, a sátira e a comédia. Vocês vão entender ao longo da aula
os conceitos dessas 3 palavrinhas aí. Primeiro vamos entender a tragédia. E o que é a tragédia? Ela é uma forma dramática na peça de teatro, cujo fim é estimular o terror ou a piedade, baseado no percurso e no destino do protagonista ou herói, que termina quase sempre envolvido num acontecimento triste. Pode até ser também o triste fim desse protagonista, né? O fim dele, uma morte, enfim. A tragédia ela está entrelaçada com a tristeza, com um final triste, tá certo? Então, a tragédia, normalmente, ela nunca termina em um final feliz. E é um gênero que muitas vezes causa angústia, inquietação, e quase sempre com alguma morte, causando forte emoção e choro no grande público. Aí vocês observem aí 3 acontecimentos aí, marcantes, que é a morte de Jesus, né? Na segunda parte ali, podemos notar também a morte de Sócrates, quando ele toma um vinho, né? Um veneno ali. E a terceira, a tragédia do drama de Romeu e Julieta. Vamos entender agora a comédia. E é basicamente o gênero comédia tem como objetivo da comédia provocar o riso do público, tá certo? Ele não tem assim um aprofundamento aqui sobre temas sociais, nem ridicularizar uma personalidade, nem nada. Ele só quer mesmo entreter as pessoas com comédia, né, com risos, tá certo? Então, a ridicularização dos costumes, cenas que mostram pessoas em situações cômicas, o exagero das atitudes, elas pontuam esse gênero. Só que não tem um comprometimento, assim, não tem um aprofundamento na comédia. Por exemplo, falar de um programa e ridicularizar esse programa em forma de comédia, eles não fazem isso. A crítica social, como eu acabei de falar, ele tem que existir. Embora questões mais profundas praticamente não sejam realizadas, né? Eles não são basicamente o foco nesse gênero da comédia. Eles só servem apenas para entreter mesmo as pessoas. E exemplos, né, de algumas comédias que já existiram aí é o Meu Cunhado, que passava no SBT, a Escolinha do Professor Raimundo, a Grande Família, tá? E o Sai de Baixo, tá certo? São comédias que serviam apenas para entreter as pessoas e causar risos. Agora a sátira já é algo mais profundo. E a sátira já tem um aprofundamento, já tem uma crítica social ali, porque é um estilo de comédia, né? Basicamente não é uma comédia, só que assim, que causa um certo riso, só que com um certo aprofundamento, ou seja, para ridicularizar tanto uma personalidade, como também um programa de TV específico, né? Pode ser até um canal de esportes, enfim, não tem limites para a sátira acontecer, tá? E é o discurso irônico em ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. A sátira ela representa um estilo literário em verso ou prosa usado para criticar instituições políticas, morais, hábitos e costumes. Um programa de TV que destacava-se bastante na TV Globo era o Cacete e Planeta. Eles utilizavam bastante, né, ridicularizavam, né, mas de uma forma bem humorada, tanto o mundo dos esportes, com o Tabajara Futebol Clube, entre personalidades políticas, enfim, era super engraçado. Existia também um canal de humor, né, que agora eles estão destacando-se bastante, né, nas redes sociais, principalmente no YouTube, que era o Hermes e Renato,
que passava bastante na MTV, tá certo? E que tem alguns canais por assinaturas aí que eles participam bastante. Eles falavam muito sobre essa questão, né, de um acontecimento social, brincavam bastante com os... faziam sátiras de canais de TV, era programas de TV, era bem interessante aí. Eles inovaram nessa arte do humor. E na foto acima, vocês podem observar, né, uma ridicularização ali, né, falando sobre uma figura pública ali, com o Zorra Total, né, que é também especialista aí em mostrar algumas sátiras falando sobre essas personalidades. Agora, vamos falar sobre monólogos e diálogos. Falamos sobre tragédia, sobre comédia e sobre sátira. Agora vamos falar sobre monólogos e diálogos. Então, monólogo é basicamente uma cena de peça em que o ator, ele achando-se só, fala consigo mesmo ou se dirige ao seu público, mas ele está lá sozinho, atuando, tá certo? Então, não tem a necessidade de ter a interação com outro personagem. Então, isso significa um monólogo. Ele está sozinho lá, atuando nas suas cenas e expressando os seus sentimentos, as lutas interiores do seu espírito, enfim. Basicamente, né, a forma como o ator ele interpreta, né, um personagem sozinho, ele pode utilizar de vários recursos, né? Pode falar um pouco sobre a sua história, um pouco sobre um acontecimento marcante, ele vai contando, né, expressando os seus pensamentos, as suas angústias interiores. E também você pode utilizar o monólogo também até em um vídeo, né? Você se dirige para a câmera e é como se você estivesse falando com aquela pessoa, como se ela estivesse ali. Só que na verdade você está sozinho, mas você está interpretando ali. Ali é um monólogo, tá? Ou seja, vem através de né, monólogo, atuação de um personagem só. Já o diálogo é a fala em que há interação entre dois ou mais de dois personagens, tá? Ou seja, é uma conversa entre um personagem com o outro. Um exemplo, né, ali que pode ser representado ali, né, um personagem seguindo um roteiro, né, tal, vai falando com o personagem A, né, com o personagem B, ou seja, é isso. O diálogo é a interação de dois ou mais de dois personagens em uma cena. E recapitulando, né, falamos sobre gêneros, sobre o enredo, né, que é o que? A história, os acontecimentos. Falamos sobre diálogos e monólogos no teatro. E é basicamente isso, né? Aqui está todo o resumo, os tópicos ali das aulas, da aula de hoje. Aqui estão as referências para a realização do material, tá? As fontes de pesquisa, para que vocês possam dar uma olhada aí e pesquisar. E é isso, né? Até a próxima. Aqui com vocês, obrigado pela paciência e por tudo. E valeu. Tô indo nessa. Fui.